você já saiu da faculdade cheio de sonhos, mas se pegou perdido na hora de atender o cliente? Ou pior, já escutou um tá caro antes mesmo de apresentar um projeto? Se isso já aconteceu com você, respira fundo. Você não está sozinho. No episódio de hoje, eu vou te contar o que ninguém te falou na graduação. Bem-vindo ao ERICAcast. Aqui a gente troca a ilusão pela verdade. Você não está sozinho, mas você aqui vai aprender o que você precisa fazer. Eu lembro a primeira vez, a minha primeira reunião com o cliente. Eu levei pranchas, maquete eletrônicas, várias ideias. Sabe o que o cliente queria saber? Quanto isso vai custar? Vai ter problema com a prefeitura? A obra vai atrasar? Aí caiu a minha ficha. O cliente ele não estava comprando um projeto. Ele estava comprando segurança, credibilidade, clareza. E sabe qual foi meu maior erro? Falar como se eu estivesse na banca apresentando o meu projeto. Palavras bonitas, conceito. O cliente me olhava como se eu estivesse falando grego. Primeira dica: identificação, credibilidade. Se você já passou por isso, não é falta de talento, é falta de preparo para o mundo real. Mas isso tem solução e começa agora. Como é lidar com cliente real? Cliente real, ele não é como um professor de banca. Ele não quer nota, ele quer sentir segurança. Ele quer saber se a casa vai ficar de pé, se o dinheiro que ele tem vai dar para terminar a casa, se a obra vai até o fim, se você vai estar com ele até o fim. Sabe o que me fez virar a chave? Foi quando eu aprendi que eu não era só arquiteta. Eu era uma tradutora de sonhos, gestora de expectativas. Na prática, lidar com o cliente é mais sobre comunicação do que projeto em si. Se você está começando agora, o primeiro passo é: pare de explicar plantas. Comece explicando soluções. A arquitetura que transforma começa pela comunicação. Na prática, você vai ouvir mais medo do que medida. O cliente está inseguro em relação ao dinheiro. Ele não quer brigar com a esposa, ele tem medo de errar. O seu papel não é só desenhar. É decodificar essas dores do cliente e achar soluções reais para eles. E tem mais. Se você não conseguir explicar seu projeto em alguns minutos, sem palavras técnicas, você não vai ganhar seu cliente. Treine isso com um amigo, no espelho, ou com você mesmo. Você precisa explicar de uma forma simples o seu projeto. Sempre lembre, seu projeto, qual problema ele resolve? Quanto tempo, dinheiro ele vai economizar com a solução que você resolver? Como que o seu projeto vai facilitar a vida do cliente? Diferenças de projeto acadêmico com projeto real. Na faculdade, a gente aprende a impressionar o professor. Na vida real, a gente precisa impressionar quem vai pagar a conta. O projeto acadêmico é lindo, perfeito. Mas um projeto vendável é aquele que encaixa no orçamento do cliente. Aquele que funciona na obra, aquele que vai resolver o problema dos clientes. Você precisa criar um projeto que o pedreiro vai conseguir executar, que ele vai entender. Você sai da bolha e entra no jogo. Você quer tornar o seu projeto vendável? Pergunte menos como vai ficar e ponha na sua mente como isso vai resolver o problema do cliente. Você pode ter o projeto mais premiado do mundo, mas se ele não puder ser executado dentro dos valores que o seu cliente pode pagar, ele não vai sair do papel. Eu posso fazer um projeto lindo, conceitual, ousado, cheio de curvas e volumetrias. Mas, e se ele precisar ser adaptável? E se o cliente não puder pagar toda aquela estrutura que precisa fazer para todas aquelas curvas? Você precisa parar de projetar para o seu ego. Você precisa projetar para o seu cliente. Todos os meus projetos hoje são pensados como vai ser executado e isso vai resolver o problema do cliente. Compatibilização, você poder criar a expectativa do cliente. Tudo isso precisa ser pensado. Sabe o que separa o arquiteto que vende arquitetura do arquiteto que vive estressado? 3 coisas: gestão, comunicação e precificação. Se você não gerenciar bem seus prazos,
e se comunica com insegurança, sem estratégia, vai ficar preso no ciclo da frustração. E aqui vai um choque de realidade. O cliente não vai te valorizar se nem você se valoriza. Vamos falar sério. Você pode até amar projetar, mas se você não aprender, gerir, comunicar e cobrar, vai continuar correndo atrás do prejuízo. Gestão é saber quanto tempo você gasta com o cliente. Se você se perder nos prazos, você vai perder a autoridade. Comunicação é saber dizer com elegância, alinhar expectativas, alinhar contratos. Precificação é o que separa o arquiteto que sobrevive daquele que prospera. E aqui vai uma verdade. Não é o mercado que te desvaloriza. É você que não se posiciona com clareza. Crie uma tabela de horas trabalhadas por etapa. Só de você ter isso, você vai conseguir enxergar a real dimensão do seu trabalho. Quanto tempo você dura para poder desenvolver um trabalho? E assim você vai saber precificar. E falando em precificar, eu vou contar para vocês aqui duas coisas que aconteceram comigo para vocês entenderem o quanto essa questão de você não se posicionar em relação a seu valor, quanto você tem que cobrar, vocês vão ficar pasmos. Teve um cliente meu, foi o primeiro cliente, né, que eu até contei para vocês já sobre esse cliente, o problema que teve. E ele foi um cliente que, por causa do meu posicionamento em resolver todos os problemas, é um cliente que depois eu fiz mais 3 obras para ele. E ele me indicou, ele acabou, depois de 5 anos, vendendo a casa, e ele me indicou para o proprietário, que ele queria fazer algumas alterações, pequenas modificações, porque a casa dele estava impecável, era um projeto super atual. Então, você também criar um projeto que ele não segue tendências, isso é muito importante. Então, ele só queria fazer uma alteração na piscina, ele queria trocar, porque o spa da piscina era todo pastilhado, ele queria um spa jacuzzi, então, era isso. E aí, quando ele, o meu cliente, né, foi me indicar, ele falou: não, eu tenho fulano de tal, as estrelinhas, as celebridades, que já faz projeto para mim, blá blá blá. E aí ele chamou essa arquiteta para a obra dele, e a arquiteta queria mudar tudo. Ela não aceitava fazer só um detalhe da casa, porque ela não aceitava falar que o outro arquiteto tinha feito um projeto muito bom e que só era para fazer um ajuste. Então, de novo, o ego, né? A arquiteta que estava chamando não queria fazer isso, enfim, foi um rolo. E ela pegou, teve que aceitar aqueles termos, senão ele falou: eu vou contratar outra arquiteta. E aí eu não sei se foi por causa disso, que ela se chateou, o que que foi. Enfim, ela demorou 3 meses para poder apresentar um projeto para ele, apenas de uma revitalização da piscina em termos de paisagismo e dar uma sugestão ali, projetar ali a parte da jacuzzi que ele queria, a jacuzzi e ele queria que fosse coberta. Então, ela demorou 3 meses. Primeiro, aquela questão que eu falei, alinhar com o cliente a expectativa do cliente. Então, se ela falasse para ele, olha, só que eu vou demorar 3 meses para poder te apresentar esse projeto. Eu estou com muitos projetos, você tem certeza? Você pode esperar? Se ela falar isso, o cliente falar, posso esperar? Tudo bem, mas ela não falou isso, tá? Passaram 3 meses, quando ela foi apresentar o projeto para eles falaram para mim que foi ridículo. Foi ridículo o projeto. E eles tinham visto que não tinha sido ela que tinha feito, como se ela tivesse dado na mão do primeiro estagiário do escritório dela. E aí eles falaram: olha, a gente não quer isso, eu não aceito isso, eu quero meu dinheiro de volta, sei que foi um rolo para não ter problema, ela devolveu o dinheiro, enfim. E aí ele lembrou que o antigo proprietário tinha me indicado e me ligou. E aí eu fui na casa deles, era um projeto simples, né? Então eu cobrei um valor, assim, como era muito pequeno, porque eu cobro por metro quadrado, então quando é muito pequeno, eu cobro o mínimo que eu trabalho. E eu vi que o cliente aceitou na hora. Ele fechado. Aí eu peguei, fui lá, fiz, né, o projeto, eles queriam só aquilo lá. Aí quando eles viram o projeto, eles amaram o projeto. Aí ele falou: você faz também o quarto da minha filha, adolescente? Ela não quer nada. Aí eu fui com todo jeito, conversei com a filha dele. Então, de novo, comunicação, extrair do cliente que você quer, porque o quarto era de uma adolescente. Então não adiantava eu falar com os pais, eu tinha que falar com a adolescente. O quarto era para ela. E os pais queriam que eu fizesse algumas alterações, mas que todas as vezes que eles falassem, o adolescente não aceitava, ou seja, aquele negócio de que adolescente não deixa o pai tomar nenhuma decisão. E aí eu fui com jeitinho, acabei conseguindo colocar o que os pais queriam dentro da linguagem que ela queria para o quarto dela, enfim, o quarto ficou meio lindo. Fiz, eles, nossa, Mário, falou, você faz a brinquedoteca? Porque eles tinham um quartinho de depósito, eles tinham uma adolescente que já, né, indo para a fase adulta e tinha tido uma pequenininha, uma bebezinha que já estava indo para os 2 aninhos. Faço. E como eu já estava inserida ali, eu acabei executando a obra da piscina, como eu estava lá, eu falei, não. E aí eu fui esses outros pedaços cobrando valores bem pequenos.
E aí, no final, né, de tudo pronto, tinha ficado impecável, eles chegaram em mim e falaram: Uau, como você nos surpreendeu. Eu falei: Sério, que bom. É, o seu preço foi tão barato em relação a outra arquiteta que eu achei que não ia prestar nada. Só que eu falei: faz, porque é tão barato que se não prestar, eu jogo fora. Pessoal, eu tive que ouvir isso. E aí, depois de 6 meses, depois daquilo foi um choque de realidade. Eu falei: eu já tenho quase 10 anos de profissão. E ter que passar por isso, que o meu projeto ia ser jogado fora porque eles acharam barato demais. Então, essa questão de vocês se rebaixarem, às vezes eu vejo muito arquiteto recém-formado colocando o preço lá embaixo, isso acaba com a nossa categoria. Porque aí, pessoal, sabe o que aconteceu? Depois de 6 meses, eles quiseram fazer o quarto da bebê. Ela já tinha acabado de completar os 2 aninhos, eles queriam um quarto do mundo da Disney. Só que, quando eu estava fazendo outro projeto, eu estava executando a obra, eu quis ser legal, eu quis ser boazinha. E aí, o que eu fiz? Fui cobrando baratinho, né? Aí, quando eu fui fazer só o quarto, eu teria que começar um projeto exclusivo num ambiente que eu não estava mais inserida. E aí, novamente, eu fui cobrar o valor mínimo de trabalho do pessoal. Hoje, olhando, é ridículo, tá? Na época, eu estava cobrando, tipo, R$ 1.000 para poder fazer. E aí eu falei: não, eu vou cobrar, né, 1.500 porque, tipo, vou fazer um projeto novo. Sabe o que eles viraram para mim e falaram? Não, tá caro. Nos outros, que era muito mais coisa, você cobrou esse mesmo valor? Aí eu fui explicar: não, eu já estava inserida aqui, eu estava executando a obra, eu estava fazendo outros trabalhos, então, pela confiança de vocês, eu resolvi, né, fazer mais barato. Pois é, pergunte, pessoal. Eles fecharam? Não, não fecharam. Porque aí eles lembraram que eles tinham falado aquilo para mim e acharam que agora eu estava cobrando caro demais, porque esse não é meu preço. A Érica é a boazinha. A Érica é a que cobra de graça. A Érica é a que trabalha de graça. Então, olha que absurdo. Então, isso foi um grande aprendizado para mim. E, pessoal, a gente tem medo de cobrar. Outra experiência que eu tenho para falar, eu estava fazendo um consultório de uma médica em Campinas, uma médica muito bacana, e aí eu estava cobrando, né? Então eu cobro a parte de projeto e depois cobro a parte de gestão. E eu faço contratos separados. Eu cobro em momentos separados. Porque, por exemplo, eu preciso entender, depois do projeto aprovado, quanto aquilo ali vai me acarretar de trabalho. Se ele é um projeto complexo, se não é. Então, sempre eu falo a porcentagem que eu vou cobrar e sempre eu cobro isso depois que o projeto estiver pronto. Porque a porcentagem vai depender do grau de dificuldade. Até porque, quando a gente faz um projeto comercial, de consultórios, escritórios, a gente tem a pior hora para trabalhar, a gente só trabalha à noite. Então, todos os prestadores de serviço eu tinha que visitar a obra à noite. E às vezes era assim: tem prédios comerciais, principalmente em São Paulo, na região de Santana do Parnaíba, que você só pode entrar após as 19 horas. Então, se o empreiteiro só pode entrar após as 19 horas, quando eles chegam, tá aquela fila. Então, eles vão entrar e começar a trabalhar às 20 horas. Então, eu tinha que ir para o canteiro de obras em torno de 20, 30. Senão, eu não ia pegar nada, nem eles trabalhando, eles estariam chegando. Então, é aquela confusão de gestão de obra. Então, era um horário muito ruim de trabalhar. E aí, eu dei o preço do projeto para cliente, como a sala, né? Escritórios, consultórios, costumam ser pequeno, um médico só que vai atender, só para consultas. Então, era bem pequeno. Então, acaba que o preço desse projeto não vai ser muito alto, até porque também você não pode querer cobrar um absurdo né? A sala dela, se não me engano, tinha 43 metros quadrados. Enfim, só que o valor da obra dela, como era um consultório muito chique, que era uma cirurgia plástica, então eu ia cobrar o valor referente àquele curso, né? As peças que eu teria dentro daquele consultório, a responsabilidade que eu teria diante, né, de todo aquele escritório ali que eu ia fazer é muito maior do que se eu pegar um escritório básico. E, pessoal, mas eu tinha tanto medo de falar para minha cliente quanto que eu ia cobrar a minha gestão, que eu comecei a obra. Olha que louca. Eu fiz todos os orçamentos para ela, todas as planilhas, né? E iniciei a obra sem falar o preço da minha gestão, porque eu estava com medo de dizer quanto que eu ia cobrar da obra. E eu acredito que vocês, às vezes, estejam isso, a insegurança, né? Ainda mais porque estava trabalhando com uma médica, e era até a minha médica, pessoal, ou seja, se desse errado, eu perdi a médica. Então, foi muito interessante isso, porque aí, nesse momento, eu estava fazendo uma imersão de desenvolvimento, de mentalidade, e eu levei isso para minha coach. Gente, eu tive que fazer um trabalho de mentalidade para poder conseguir dizer para minha cliente quanto que eu ia cobrar de gestão.
E quando eu criei, né, coragem de falar aquilo lá, ela simplesmente virou para mim e falou, tá bom, faz o contrato. Então, olha o pavor que eu tive por uma coisa boba, né? É o meu trabalho. Ela já tinha visto a minha qualidade, eu já tinha referências para ela já tinha amado o projeto, ela sabia das complexidades de executar um projeto, nos horários que eu ia executar, e para ela estava tudo bem, porque o meu valor já estava inserido no valor que ela queria gastar. Então, novamente, expectativa versus realidade. Então, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vou fazer um projeto com o cliente é quanto você quer gastar? E eu faço todo o projeto em torno daquilo. E ainda explico para o cliente, olha, isso pode variar entre 10% e 15%. Então, o meu custo de gestão e administração de obra já estava inserido naquele valor. Então, ela só falou para mim, Érica, você incluiu no valor da planilha que você colocou? Sim. Ah, então tá bom. Era só isso que ela queria saber. Expectativa versus realidade. E eu com aquele pavor de dizer o quanto custaria. Então, a gente precisa quebrar isso. A gente precisa alinhar a minha comunicação com a expectativa do cliente e quanto ele quer gastar. E se você fizer isso, tudo bem, vai dar certo. Se você chegou até aqui, é porque você precisa dessa informação. Como ter mais clientes, mais clarezas. E você não precisa esperar mais para conquistar isso. Você só precisa da direção certa. Por isso, esse podcast existe. Para ser um mapa que a faculdade esqueceu de entregar. Para te lembrar que você não está sozinho. E que a prática, com o conhecimento certo, transforma tudo. Agora me conta, no @e.rica.arquiteta, qual parte desse episódio que fez você virar chefe. Se esse episódio fez sentido para você, não perca nenhum episódio. Eu vou abrir para você conteúdos que a maioria dos profissionais escondem. Então, já ative o sininho, segue o podcast RicaCast ou meu Instagram e você vai conseguir, assim, obter vários insights. Não existe mágica, existe direção. E se você está ouvindo isso, é porque a sua direção começou a mudar. A gente se vê no próximo episódio.